Fala galera, Daniel Tito aqui, mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai ver a matéria do troca de passes, falando a respeito aqui do empate do Botafogo com o Atlético Paranaense, né, no Newton Santos. Todo mundo sabe, se você mora aqui na terra, né, se você está ciente do que aconteceu. O jogo começou no sábado, né, à noite, porém devido à falta de luz o jogo foi adiado, né, foi cancelado, né, foi interrompido, melhor dizendo, e deram prosseguimento ao jogo no domingo, né, na tarde de domingo. O empate foi mantido, né? O Botafogo empatou com o Atlético Paranaense no placar de 1-1, né? Desculpa, né? É o sono aqui. O Botafogo empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. E a gente vai ver aqui o que o pessoal do Troca de Passes falou. E eles vão falar aqui também sobre a questão do jogo do Botafogo contra o Fortaleza na terça-feira. O Botafogo já disse que vai fazer de tudo para que essa partida seja mantida, né? A gente vai brigar, a CBF ainda não se posicionou, né? Mas o Botafogo falou que vai recorrer a instâncias superiores, que essa partida tem que acontecer na terça-feira, tá? Não se esquece de dar o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Se puder, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comenta aqui embaixo pra mim. Você acha que o Botafogo vai conseguir enfrentar o Fortaleza na terça-feira, ou você acha que a CBF vai continuar sacaneando o Botafogo, vai continuar roubando, vai continuar querendo tirar esse título do Botafogo na marra? Comenta aqui pra mim o que vai acontecer. Falou, gente? Então vamos ver o vídeo. Teve hoje também, né? Portões fechados para para Botafogo e Atlético Paranaense. A gente tem que contar a história do jogo toda, né? Começar de ontem, Começar né? de ontem, é verdade. Tenta mostrar só. Bom, o PC Oliveira esteve com a gente, o Grafite aproveitou para perguntar, né? Ele considera que houve falta aí do Tiquinho Soares, né? Do Thiago Heleno. É uma observação que é possível fazer só com o replay. E já no caso do gol do Atlético, sem passar a linha, a gente fica sem saber. Mas, enfim, tá tudo dentro do regulamento. Sem o VAR, vale a decisão de campo. Nos dois casos, decisão foi Mas ontem na cabine nós ficamos na dúvida, a gente não falava pro telespectador ouvir, mas nós falávamos em off que achávamos que o Pablo estava impedido no lance. a Ali que é o lance sensação muito... da maioria, eu acho. Então, e no lance do gol do Atlético também. O povo é tendencioso, né? O gol do Tiquinho, não, a gente tem certeza que foi falta do Tiquinho, mesmo sem VAR. E o impedimento a gente não consegue precisar se foi impedimento ou não porque não tinha VAR. Como é que ele consegue ter certeza sem o VAR e o outro lance contra ele não consegue ter certeza? Enfim, vamos assistir aqui. É muito tendencioso esse povo. Tá todo mundo contra o nosso Botafogo. Mas a gente vai ganhar esse título na marra. Contra a Globo, contra a CBF, contra o Caramba 4. Esse título não vai sair das mãos do Botafogo. Também eu achei que foi falta no Thiago Heleno. E até alguns torcedores do Botafogo estão falando às vezes, o Grafite está sendo parcial, tá falando só do pênalti Aí a gente consegue parar a imagem. Realmente fica a impressão do de que o pênalti Pablo não, da falta do Thiago Heleno. À frente, né? Mas são situações, como não tem o VAR, a gente não poderia, a gente só expressou a nossa opinião. Mas é um jogo que estava interessante, de muito bom agrado, por conta da postura do Botafogo. E depois do gol, a postura do Atlético Paranaense, depois que toma o gol, vai para cima. Até o primeiro apagão que o jogo estava bom. Depois não teve mais jogo, né, Marcelo? Aí, luz do dia já, ó. Sim. Aí já hoje já não teve tantas emoções, não teve... Mas esse jogo já estava condenado a não ser mais o mesmo a partir do momento em que foi interrompido. Né? Porque mesmo que ele fosse disputado ontem, a torcida do Botafogo pensou em ir embora. Né? Se tivesse acontecido lá o milagre da luz, fez-se a luz, vamos jogar. Grande parte do torcedor já havia saído do Fora que os jogadores, você até notou, né, Grafite, que eles voltaram com uma rotação não tem diferente como. no segundo tempo. É difícil. Você imagina depois Voltaram devagar mesmo. 3 paradas, o intervalo teve 22 minutos, os caras desceram para o intervalo, voltaram bem depois, ou seja, não tem como você entrar no ritmo de jogo, mesmo com o torcedor ali cantando. Depois, quando foram todos pro vestiário, a torcida do Botafogo fez uma festa maravilhosa lá, com luzes, cantando, mas hoje não tinha clima, ainda mais sem torcedor, né? Teve esse lance aí, mas teve um impedimento, foi no finalzinho do jogo, aí o Rômulo, saiu o cara... Que defesa do Lucas Perry, hein? Sei que não é valer que estava em impedimento, mas vamos deixar registrado aqui. O Lucas Perry é o melhor goleiro do Brasil. O cara é F. Mas o juiz acabou dando impedimento. serviu para mais uma intervenção do Lucas Perry. Mostrar que ele é bom, esse tipo de jogada. Eu acho assim, eu não estou aqui entrando no mérito, né, de quem é a culpa da falta de energia, né? A gente teve
uma batalha de versões oficiais aí desde o final do jogo de ontem, né? O Botafogo alegando um interrompimento no fornecimento de energia por parte da Light, que é a empresa que presta esse serviço aqui no Rio de Janeiro. A Light se posiciona na sequência dizendo que não, né? Que não houve esse problema, que estava tudo normal, que o problema seria interno do Botafogo. Enfim, não dá pra gente saber o que é. Né? Tô bem longe de saber alguma coisa sobre isso. Mas falando do campo e bola, que é aquilo que a gente consegue falar, o Botafogo acabou sendo mais prejudicado com essa questão, pelo estilo do time, né? O Botafogo é um time mais vertical, é um time de circulação de bola mais rápida, de atacar a profundidade. Então, ele precisa que o ritmo do jogo esteja mais intenso. O Atlético, até pela característica dos jogadores de meio campo, a maioria, Fernandinho, Zapelli, Vitor Bueno, são jogadores de pisar na bola, de cadenciar o jogo, né? Até de desacelerar para quebrar um pouco do ímpeto do Botafogo. Até o Atlético consegue fazer isso, né, Grafa? Depois dos 30 minutos ontem do primeiro tempo, é o período que faz o gol. E quando o Botafogo começava a retomar aquela pegada inicial, o jogo volta a cair pela questão da iluminação. Então, hoje o complemento foi muito em cima daquilo que já era a partida depois das interrupções. E aí o Botafogo sai muito prejudicado disso, do campo e bola, né? Eu não estou aqui dizendo quem tem culpa de se A ou B tem culpa ou não na questão da falta de energia elétrica. O Botafogo agora está focado no jogo contra o Fortaleza e parece que é um discurso corrente no clube, porque vai aparecer na entrevista do Lúcio Flávio, treinador, e na entrevista do Tietê, jogador que a gente vai rodar na sequência. É uma situação atípica, haja vista não apenas pelo fato do jogo, né, que ontem já teve as paralisações durante o jogo, já seria algo um tanto quanto diferente do habitual. Jogadores depois tendo que... Na verdade, nós tivemos que fazer uma correria para arrumar novamente, por exemplo, lugar para os atletas poderem descansar no hotel, né, voltar para o hotel. E alguns deles indo dormir depois de 3, 4 horas da manhã, ou seja, uma rotina muito diferente. E sem falar que ontem nós tínhamos aqui uma atmosfera de 30 mil pessoas incentivando, apoiando, e hoje um estádio vazio, né, muito parecido com o que nós vivenciamos na pandemia. Então, só por isso já era uma situação bem diferente do habitual. E especialmente aqui no campeonato, 9 partidas aqui dentro, quebrando recorde, né, e colocando a capacidade total aí dentro do estádio. Isso, de fato, para o jogador faz uma diferença. Em razão aí das datas FIFA, né, o calendário ele ficou mais apertado, né? Nós havíamos jogado com a América 2 dias antes do jogo de ontem, né, contra o Atlético, que nós iniciamos, ou seja, todas as equipes estão passando por isso. Vai ser difícil encaixar uma outra data também, em razão do número de jogos que ainda tem para a competição. Então, o Botafogo está tentando aquilo que entende ser o melhor até para a própria competição, de manter o número de jogos igual, né, para todas as equipes e assim tentar fazer com que o campeonato ele possa se manter no equilíbrio que ele precisa ter. Situação totalmente atípica, né, do que a gente está acostumado, a atmosfera ruim, né, a gente tem jogado aqui diante da nossa torcida, eles têm feito total diferença, hoje um clima totalmente diferente, né, a gente sabe que é importante também somar pontos em casa. É o que a gente conversa, quando não se ganha, também não pode perder, o ponto é importante. Então acho que é isso. Ó. Infelizmente não deu para fazer muita coisa, né? Quando o motor começou a esquentar, terminou, a gente conversou com o árbitro ali, já faltavam 3 minutos. Então, difícil até falar, foi difícil para dormir, difícil para se alimentar. A gente procurou dormir o máximo possível e para se preparar e tentar fazer um gol, algo do tipo, mas não foi possível. Bom, pra gente é sempre bom jogar, né? A gente manter o ritmo. A gente sabe que se isso daí não acontecer, vai ser jogado lá pra frente e a gente vai ficar com um jogo a menos, então a gente prefere jogar, óbvio. Vamos ver o que o pessoal da diretoria e também da CBF vai resolver, mas para nossa caminhada é importante a gente jogar sim. O pessoal da diretoria só toma nota, com 5 itens. O primeiro cita o troca de passe. Porque essa entrevista citada aqui, o Botafogo foi surpreendido ao tomar conhecimento do adiamento da partida durante a entrevista de um dirigente da CBF. Esse dirigente é o Júlio Avelar, diretor de competições.
em um programa esportivo de televisão, o Troca de Passes. Estávamos aqui ontem, eu, Carlos Eduardo Mansur e Jéssica Sescon. E nós fizemos algumas perguntas diante da decisão tomada. A primeira era, o jogo foi remarcado, né? Como está previsto no regulamento, o tal do artigo 21, que todo mundo agora já está familiarizado, porque desde ontem muita gente está consultando, né? E o artigo 21 diz que tem que ser jogado às 15 horas do dia seguinte. E a nossa pergunta foi, mas é com o público? E ele disse, não, portões fechados. E essa foi uma decisão da CBF, né? Sem consulta a Botafogo e Atlético. Porque não haveria condições de policiamento na cidade do Rio de Janeiro, a gente tendo um Flamengo e Vasco. Só olhar os problemas que o policiamento teve, né, com as estações de trem, já foi citada aqui a morte do torcedor. E a outra pergunta foi com relação às 66 horas previstas no Regulamento Geral de Competições, né? Só que nesse artigo 21, e aí o Botafogo depois acrescenta aqui na nota 2, nos itens 2 e 3, né? O Botafogo fala dessas 66 horas. Elas não se aplicam a casos como esse, de remarcação, de continuidade de partida, né? E aí o Botafogo diz que está enviando documentos em que, inclusive, os jogadores se manifestaram dispostos a jogar, como a gente ouviu agora. Enviaram até documentos para o sindicato dos atletas, né? O item 4 é um item que, em episódios de cancelamento, não há o que fazer. O Botafogo tem toda a sua logística preparada. Sim, mas aí o jogo foi cancelado, né? E isso muda. Por que é importante que esse jogo seja feito, né, seja jogado na terça-feira? Primeiro tem toda a questão dos torcedores, né, que como o time está numa fase boa, muitos dos torcedores daqui do Rio, né, enfim, de outras cidades já se planejaram para assistir o jogo, já compraram passagem, já, enfim, fizeram check-in, né, reservaram hotel. Tem essa questão, né, que é uma falta de respeito com os torcedores. E segundo, também pela questão do momento que o Fortaleza está passando. Fortaleza, essa semana tem a final lá, né, vai estar se preparando para a final da Sul-Americana. E jogaria amanhã com o time... Amanhã porque já são 00h21, então já é oficialmente terça-feira, né? Já é oficialmente segunda-feira. Então o jogo seria amanhã com o Fortaleza pensando na Sul-Americana. Iria com o time misto, com o time reserva, enfim. Seria uma partida com... Tá certo que é futebol, tudo pode acontecer, mas seria uma partida com um nível de dificuldade mais ameno para o Botafogo. E também tem a questão, se a partida for adiada, ela vai ser remarcada numa data FIFA. Aí o Fortaleza já vai com o time titular, né, time inteiro, focado só nesse jogo. E o Botafogo corre o risco também de ter jogadores convocados, ou seja, o Botafogo deixa de pegar o Fortaleza com a cabeça na Sul-Americana com o time reserva, para pegar o Fortaleza focado no Brasileiro com o time titular e o time do Botafogo desfalcado, que a gente tem jogadores aí sendo convocados frequentemente para a seleção, né? Adrielson, Lucas Perry, nosso goleiro, pode ser que o Tiquinho seja convocado na próxima data FIFA e fica meio complicado. Então vamos continuar assistindo aqui. E o clube diz que vai acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É pouco tempo, né? Precisa resolver isso amanhã para que o time possa viajar, cumprir aqui o que está no item 4. E faltou o item 6, né? Queremos jogar contra os reservas do Fortaleza. Sim. Tem um pragmatismo aí, né? Dificilmente Fortaleza. Isso não é vergonha. Se tem esse adendo, não é vergonha. A gente quer realmente jogar com o time reserva do Fortaleza. Por que não? Entrará com os titulares, né? Por mais que tenha mesclado aí nos últimos jogos, a gente estava até conversando aqui antes do programa começar, né, Graf? Que talvez possam entrar alguns titulares, não todos. Até para não ficar tanto tempo sem jogar, né? Pois é. Até a final, que é no próximo sábado, né? Por exemplo, no jogo de sábado, começou com o Thiago Galhardo, o Lucero começou de fora, né? Pochettino começou de fora, Caio Alexandre começou de fora, entrou, Zé Wellison começou de fora, então... Terça até sábado, ele tem aí uns dias bons para recuperar, apesar que tem a viagem, né? Em função do resultado, o Vojvoda acabou botando alguns jogadores, né, considerados titulares que estavam sendo poupados para tentar buscar ali um empate com o Bahia. Então eles não ficaram fora do jogo inteiro, né? Ficaram fora de parte do jogo. É muito difícil administrar isso, né? É difícil e para mim... Fica nessa balança entre... a questão do Fortaleza, né? Entre perder ritmo e se expor a uma lesão. O Thiago Galhardo, por exemplo, sai machucado. Pois é. Agora, eu acho que essa questão toda que está acontecendo, ela só acontece porque a gente tem um calendário horroroso, né?
Porque se tivesse uma Puxa, o nosso folguinha, calendário, um E pouquinho pelos mais, estaduais, né? tipo, O tempo que falta para jogar esse jogo é o tempo que a gente gasta com os estaduais lá no começo do ano. Segunda- 3 meses jogando estadual. segunda-feira passada a gente falou sobre isso lá no Redação. A gente tá jogando aí as últimas rodadas do campeonato, jogos decisivos, gente brigando por Libertadores, Botafogo tentando confirmar o título, luta contra o Z4, tudo espremido, domingo, quarto domingo. Não tem time que resista a isso. Não tem time que não vai oscilar, não tem jogador que não vá sentir fisicamente. É uma pena que a reta final da temporada, quando os caras já estão mais cansados, esse tipo de coisa aconteça. E sempre tem, né, algum torcedor que sai prejudicado. Sim. Né? Porque a gente está falando aqui das questões técnicas do Botafogo, até do Fortaleza, mas aí a gente sempre tem que pensar que, por exemplo, dos torcedores que pagaram ingresso para essa partida, né, Foi o que eu falei. viram metade. Não puderam ver o dia seguinte, né, por uma decisão da CBF por questões de segurança. Se a partida fosse remarcada, o torcedor do Atlético que veio ao Rio faria o quê? faz, né? Viria depois ao Rio de Janeiro para ver o jogo? Já teria. E tem torcedor do Botafogo certamente que comprou ingresso para ver o jogo contra o Fortaleza. Esse torcedor já está prejudicado também, vai ter que trocar o ingresso. E a data- Esse tipo de adiamento, a gente tem certeza de que tem um prejudicado. Esse prejudicado é o torcedor. E a data FIFA eu já acho muito injusto os jogadores jogar um dia depois que acaba a data FIFA. A data FIFA acabar na terça e na quarta-feira já ter rodada. Aí teve rodada Durante a sábado. data FIFA. Ela E vira terça-feira. data fake depois. E aí a gente vai fazer a velha comparação com o futebol europeu com o futebol brasileiro. Teve a data FIFA, o futebol europeu voltou nesse final de semana e só vão jogar no próximo final de semana. E aqui no Brasil já jogaram na quarta, jogaram no final de semana, vão jogar no meio de semana e já vão jogar no outro final de semana. Ou Esse seja, seria 4 pro jogos Atlético, para 1. Por exemplo, que tem jogadores na seleção argentina, na seleção uruguaia, né? Verdade, né? Jogar na data FIFA. Dá para ouvir o Wesley Carvalho antes da gente ir para o intervalo? Vamos lá. O Botafogo não está onde ele está por sorte, sim por competência. Eles construíram tudo isso durante o campeonato, principalmente na primeira fase ali com o Castro. E depois teve uma turbulênciazinha, porque os adversários começaram a descobrir como é que ele joga e começaram a tirar dele o que ele tem de potencial, que é a transição. E ele teve dificuldade de estar pontuando da mesma forma. Houve aquela crise, veio o Laje, acabou saindo do Laje e agora eles voltaram de novo para o mesmo caminho. Vinham de 2 vitórias, e nós soubemos jogar com eles aqui dentro e tirar o que ele tem de potencial e tivemos também chance. Não é fácil para um atleta dormir 3 horas da manhã, acordar e ter outra injeção de ânimo para poder jogar um jogo contra o líder do campeonato e tendo que jogar em intensidade alta, mental alta. Então, acho que o maior foco nosso foi fazer com que os atletas entrassem ligados no jogo. Tá aí o Wesley Carvalho, que realmente, né, diz que o Botafogo não está onde está por acaso e o time dele também, né, não está aí nessa posição de brigar por vaga direta na Libertadores por acaso. É hora do intervalo, voltamos já com troca de... Show. Então esse foi o vídeo. Tem só mais um negocinho que eu quero ler, ó, aqui no... Cadê? Deixei separado aqui. Cadê o Fogonete? Aqui, ó, do Fogonete. Botafogo aciona o STJD para manter o jogo com Fortaleza terça. Alega risco à reputação do brasileiro e prejuízo a torcedores. Infelizmente, a CBF não está preocupada com os torcedores. Não está nem aí se você vai ter prejuízo. A CBF não está nem aí se você comprou ingresso, se você reservou hotel, reservou pousada, enfim. Com o torcedor, a CBF não está preocupada. Pode ter certeza disso. Botafogo realmente não vai desistir de tentar jogar contra o Fortaleza nesta terça-feira na Arena Castelão, como previa a tabela. Segundo o Globo, o clube já acionou o STJD pela manutenção da partida adiada pela CBF para a data a definir. A solicitação do Botafogo está com o presidente do STJD, José Perdiz. Enfim, o clube alega risco à reputação do campeonato, prejuízo aos torcedores que compraram passagem, ingressos, motivos técnicos, como logística da equipe. A CBF adiou o jogo por conta da continuação do Botafogo e Atlético Paranaense, que aconteceu nesse domingo no estádio Newton Santos. O alvinegro, no entanto, é contrário ao adiamento. Então vamos esperar, né, os próximos capítulos, né, as próximas cenas, e tomara que o Botafogo consiga reverter essa decisão da CBF, essa decisão tosca da CBF de anular o jogo,
e consiga jogar na terça-feira contra o Fortaleza. Falou, galera? Esse foi o nosso vídeo de segunda-feira, vai ficar aí para você assistir durante o dia, na segunda. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo e comenta aqui embaixo, terça tem jogo ou terça não tem jogo? Bota a hashtag aí, hashtag terça tem e hashtag terça não. Falou? Abraço, até o próximo vídeo. Antes de ir embora, ó, segue o líder!